Estamos aqui com mais um episódio do Vem Cá Podcast. E claro que é um prazer participar com você deste domingo maravilhoso. Já quero te desejar um domingo incrível, um domingo muito abençoado, um início de semana aí com um pontapé, que você tenha muita sabedoria nas suas decisões. O Vem Cá Podcast é exatamente o canal que você tem um assunto que eu amo, que é gestão. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Mas antes de te dizer quem é essa convidada, eu quero que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho e também é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube ele entrega para mais umas 10 pessoas. Isso faz toda a diferença, porque você vai ajudar pessoas que precisam entender mais sobre um assunto tão essencial. Minha convidada de hoje, ela é uma pessoa muito querida. Nós tivemos uma relação profissional, porque sempre que eu vou fazer os meus eventos, que é o FGG, o Formação de Gestores e Gerentes, o que acontece? Eu faço no local que ela trabalha. Então, assim, aprendi a admirá-la, vejo o empenho e também a competência que ela tem de fazer parte da maior rede de hotelaria do Piauí. Então, quero apresentar para você a minha convidada de hoje, que é a Virgínia. Virgínia, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande receber você aqui no Vem Cá Podcast. Primeiro, agradecer, dizer que é um imenso prazer estar aqui, que você sabe, a gente conversa nessas idas ao hotel, o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto é importante ter essa parceria. E falar sobre gestão, para mim, é uma honra, é um prazer, porque é o meu trabalho, é o meu dia a dia dentro de um hotel, né? Um hotel tão desafiador como o Gran. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Mas me fala uma coisa, como foi que a Virgínia chegou no Grupo Arrei? Virgínia chegou no Grupo Arrei há um tempo atrás, onde eu decidi fazer turismo, decidi fazer o curso de turismo. E engraçado que quando eu decidi fazer o curso de turismo, as pessoas me perguntavam muito: Virgínia, você tem certeza que vai fazer turismo? Eu digo, eu tenho certeza que eu vou fazer turismo, porque é uma coisa que eu já gostava. E aí fiz turismo e quando me formei, deixei o emprego que eu estava e digo, não, quero apostar nisso. E foi amor à primeira vista. Porque o primeiro hotel que eu estive, o hotel da rede, o executivo, e no primeiro dia logo eu já me apaixonei por isso, me encantei com a hotelaria e decidi que era isso que eu queria e estou aqui, estou na rede até agora. E como é que uma gestão de uma unidade hoteleira, ele impacta na questão da experiência do cliente? Karine, esse é um desafio, de fato, muito grande. Porque quando a gente fala da hotelaria, a gente fala de um ponto que é muito importante. É sobre o encantamento. É sobre uma experiência que ela é longa. Ela é diferente de quando você vai numa loja, você compra aquele objeto, você procura entender se você foi bem atendido, se não foi. Já a hotelaria, ela é um período de estada. Ela é um período onde a gente tem o cliente por um longo tempo. Uma estada de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias e até de 1 semana. Então, é uma gestão que precisa estar muito focada em todos os aspectos. Na experiência do cliente, na equipe, nos processos, na infraestrutura do hotel, tudo que o hotel oferece. Então, você imagina que quando a gente está oferecendo esses serviços todos, eu costumo dizer que eles são como uma teia. Se algum deles não vai bem, desmorona todo o resto. Então, é uma gestão muito presente, muito participativa, porque a gente quer oferecer para o nosso cliente, durante essa estada, uma experiência extremamente positiva e acolhedora, né? E também tem um ponto que é muito importante, que o seu gestor, o dono da rede, ele é muito exigente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Sim. E fiquei, assim, encantada com a inteligência, com a sabedoria, a mentalidade. Então, fala um pouquinho também para mim como é trabalhar com o seu Manuel Arrei. Sim. Então, trabalhar com o seu Manuel Arrei, primeiro, é, assim, uma honra trabalhar com ele, com um homem que, de fato, é inteligente. Sabe que uma das coisas que eu mais admiro no seu Manuel é sobre o fato dele sentar e conversar com a gente. Seu Manuel, ele faz questão de nos ensinar o tempo todo, nos orientar o tempo todo sobre gestão, sobre números, sobre lucro, sobre como uma empresa precisa desenvolver. Então, eu costumo dizer até que ele é atemporal, um cara com uma história aí de vida incrível. Então, eu acho que todo mundo que passa por seu Manuel, por Manuel Arrei, que passa pelo Grupo Arrei,
ele tem uma bagagem diferenciada nas pessoas que querem desenvolver, querem aprender. Então, sempre que eu estou com ele, no café da manhã ou alguma orientação, para mim é sempre um grande aprendizado. Você esteve conversando com ele e quando eu participei do seu curso, eu falei, seu Manuel, no curso de Karine, foi pincelado alguns pontos do dia a dia que ele já faz parte da gente, entendeu? Então, ele é uma honra para mim. Eu só agradeço pela possibilidade de estar trabalhando, de estar aprendendo, de estar no mercado. E o que eu achei interessante, Virgínia, é que quando eu estava lá ministrando o curso, ele, como dono, nesse dia ele estava hospedado no hotel, e ele fez questão de conhecer a pessoa que tinha alugado aquela sala, Sim. que estava fazendo o curso. Ele fez questão de me ouvir, de entender qual foi a minha visão, por que eu escolhi o hotel dele, como foi o meu feedback. E eu achei aquilo de uma sabedoria tão grande, sabe por quê? Porque muitas vezes o dono do negócio, ele termina, principalmente no nível que está o seu Manuel Arrey, deixando um pouco o operacional de lado. E eu achei que aquilo muito interessante, porque ele quis ouvir. Ele tem uma escuta muito ativa. Isso faz toda uma diferença, Isso faz toda a diferença. E esse é o dia a dia mesmo. Quando ele toma café, e sempre lá no Arrey, no Grand Hotel, então sempre tem alguém que ele vai conversar, ele vai perguntar, ele vai trocar ideia, ele é muito atento ao que as pessoas têm para falar. Isso é bacana. E a gente acaba seguindo essa mesma visão dele. É entender o que o cliente está falando, é entender onde a gente está acertando ou entender onde a gente está errando. É sobre o cliente nortear a gente, né? A nossa gestão precisa ser norteada pelo nosso próprio cliente. E ele faz isso com muita maestria. E também lá no Hotel Arrey, vocês têm, além da hospedagem, tem também os espaços de evento. Como é que funciona essa estrutura dos quartos, dessa parte dos eventos? Explica para a gente também como é essa estrutura do ambiente. Karine, para você ter uma noção, dentro do Arrey, do Grand Hotel Arrey, são 3 empresas. Sim. Você tem que gerir 3 empresas. O restaurante, a governança, que são os apartamentos onde as pessoas ficam hospedadas, o setor de hospedagem e o setor de eventos. São eventos distintos, são eventos que acontecem em paralelo, mas são setores, mas são setores interligados. Porque, veja você, quando vai fazer um evento, você utiliza da hospedagem, você se utiliza do centro de eventos e você se utiliza do restaurante. Então, você está utilizando todos os serviços que tem do hotel. Isso traz praticidade, mas isso, em contrapartida, traz muito trabalho, né? Porque você precisa gerir 3 universos dentro de um só. E não é fácil, né? Não é fácil, mas quando você tem uma equipe bacana, uma equipe engajada como a minha, uma equipe que eu faço as pessoas trilharem os caminhos dela para que eles sejam independentes com a minha gestão, mas criando líderes independentes, líderes sagazes, tudo fica mais fácil. E diante de tudo isso que você trouxe, dessas empresas que funcionam dentro do mesmo complexo, qual é a sua maior dificuldade no dia a dia para poder lidar com tanta demanda? A maior dificuldade do dia a dia é, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de gestão, a gente fala de pessoas. A gente fala de pessoas. Eu acho que as pessoas, é o grande desafio para qualquer gestor. Porque quando a gente fala sobre uma empresa, sobre departamentos financeiros, sobre departamento comercial, sobre departamento de marketing, tudo que está por trás disso são pessoas. Então, eu acho que eu não sei se eu vou chamar de dor para não ser tão... Mas esse é um grande desafio. É você gerir pessoas, é você fazer com que as pessoas entendam a dinâmica do trabalho, a dinâmica do negócio, a dinâmica da entrega. Então, não é fácil. Então, a perspectiva que você tem diante de ser gestora, de estar à frente de um hotel, essa mesma perspectiva você tem que passar para quem está junto de você, né? Para que as pessoas entendam aquela necessidade de todo mundo fazer junto. Principalmente quando se trata da hotelaria, onde você tem um cliente que você precisa encantar. A perspectiva de um cliente de uma rede hoteleira, quando entra no hotel, é de ser encantado, é de ser mimado, até mesmo como uma estratégia. Por que não dizer como uma estratégia de venda, como uma estratégia de marketing? Na hotelaria, a gente costuma dizer que os clientes que são clientes da casa, nós chamamos clientes habituês. Então, quando a gente encanta, quando a gente tem uma gestão bem elaborada, a gente está fazendo
isso também. A gente está fazendo uma estratégia de venda para que a gente tenha esse cliente com a gente de forma contínua. Então, é isso. É sobre equipe e o maior desafio, sem sombra de dúvidas, é gente. É o que eu mais escuto no dia a dia. Karine, o meu maior desafio são as pessoas. Tem empresário que fala assim, o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Eu digo que essa frase não é dessa forma. O maior ativo da empresa são as pessoas certas. É importante ter pessoas certas nos lugares certos. Muitas vezes vocês têm pessoas muito boas, mas elas estão onde? No lugar errado. Porque termina que você não entende qual é a habilidade daquela pessoa. Ainda existe muito disso, sabia, Virgínia? Então, lidar com gente é um grande desafio. A gente tem essa dificuldade na nossa casa. Lidar com gente é um grande desafio. Você é sempre muito minuciosa nas suas falas. A habilidade é uma coisa importante. Porque quando a gente lidera a equipe, quando a gente é gestor, é uma das coisas que a gente mais precisa entender sobre habilidades. Porque, às vezes, Karine, quando a gente consegue enxergar a habilidade, a gente consegue transformar um time. Porque um colaborador, um funcionário, ele pode ter uma expertise para uma determinada situação e não ter para outra. Então, a gente entendendo sobre essa questão de habilidade, isso facilita para a gente. Porque no mercado a gente não vai encontrar uma pessoa que é pronta e uma pessoa que tem habilidade em todos os setores. Bom, eu, enquanto gestora, não tenho a mesma habilidade de tudo que eu gerencio. Então, isso eu acho que é a grande sacada. O gestor precisa entender de habilidades. Isso facilita muito. Por exemplo, eu fiquei pensando aqui, uma camareira. Você tem lá camareira, não tem? Que ajeita os quartos? É chamada de camareira, não é isso? Camareira. Então, ela precisa ser organizada, mas ela também precisa ser ativa. Ela precisa colocar uma coxa de cama bem ajeitada. Por exemplo, Karine, meu perfil predominante é o influente dominante. Virgínia, eu dobro o meu lençol todos os dias de manhã, mas ele nunca fica perfeitinho. Da mesma forma que um conforme, uma pessoa que tem aquela habilidade de deixar tudo organizado. Então, quando você vai fazer uma contratação, é muito importante observar isso. Por quê? Porque são pessoas que fazem de forma mais natural. Isso não significa dizer que aquela pessoa que tem um perfil igual ao meu não vai fazer. Vai, mas ela vai ter que se esforçar mais para poder deixar naquele nível de organização. É a mesma forma de uma recepção. É a mesma forma. A recepção, a tua recepcionista, ela precisa ter agilidade, mas ela precisa ter paciência, mas também precisa ter organização, porque tem que preencher o sistema, tem que atender a pessoa com educação e também tem que ter uma agilidade, porque geralmente quando o cliente chega, ele não quer ficar horas na recepção, ele quer ser logo atendido e ir para o seu quarto. Sim, sim. A habilidade, embora cada um de nós tenhamos habilidade mais em alguns aspectos, é importante hoje, dentro das equipes e dentro do perfil de mercado de trabalho, nós termos pelo menos a noção do que a gente não tem habilidade, a gente ter a noção do que a gente não tem habilidade, para que a gente esteja atento para melhorar aquilo. É importante para que a gente não cruze os braços e diga, não, nisso eu não tenho habilidade. Não, você não tem, você não vai se sobressair dentro de algum quesito, mas você precisa ter pelo menos uma noção daquilo. O mercado de trabalho exige hoje. Porque se eu estiver dentro do hotel, dentro de um recepcionista, ele pode ter a habilidade de atendimento, a habilidade de lidar com a tecnologia, mas ele precisa ter uma habilidade até do setor de governança. Sim. Porque ele precisa ter a noção do produto que ele está vendendo. Se o que ele está vendendo, se um apartamento, ele precisa entender o que é um apartamento bem entregue. Então, as habilidades, as que você é preponderante, bacana. E as que não são, a gente tem que treinar até se tornar, ou pelo menos você ter consciência. Porque senão, às vezes, eu não tenho habilidade nisso, eu não me interesso. Não, você não tem habilidade nisso, mas que tal você conhecer um pouquinho, né? Para descobrir. E aí é onde vem a questão dos processos, que é muito importante ser dito. Olha, Virgínia, eu espero de você isso e a clareza. Exatamente. A clareza. E a pessoa ela tem que realmente observar. Olha, o que esperam de mim são esses pontos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque mostra que quando você traz clareza para o seu funcionário, é natural que ele tenha uma performance melhor, que ele tenha um desempenho melhor. Mas me fala uma coisa, você foi nossa aluna do FGG e foi, para mim, uma honra muito grande ter uma gerente da maior rede de hotéis do Piauí fazendo parte. Então, eu me senti extremamente
feliz e lisonjeada por você ter participado. Me fala um pouco como foi a tua experiência e o que o FGG te ajudou na sua gestão, porque você já tem uma bagagem. Então, você já tem capacidade, inclusive, de ensinar outras pessoas. Mas isso demonstra o quanto você está aberta para aprender novos olhares. Claro. Então, fala como foi que o FGG pode te ajudar a complementar o seu trabalho como gerente, como gestora. Karine, você sabe que o FGG foi surpreendente. Eu vou lhe dizer, eu até falei isso para você antes, estou falando aqui agora, mas falei antes. Quando a gente vai para um curso desse, que você não tem uma bagagem grande, mas você tem uma noção porque é o seu dia a dia, porque é seu trabalho. Então, você vai, sim, com uma expectativa alta. E o que eu mais achei interessante é que todas as diretrizes, tudo o que é passado para a gente é a nossa vida real, é a nossa vivência real, é o nosso dia a dia, são as nossas dores. E, às vezes, quando alguém estava fazendo alguma colocação, o que eu ficava atenta, poxa, parece que ele estava falando por mim, né? Então, quando você vem com toda aquela norteando a gente diante das nossas dores e do nosso dia a dia, é como se ficasse mais fácil, é como se encaixasse dentro do que a gente está falando. Você sabe que, para mim, uma das coisas mais libertadoras, eu vou usar essa expressão, quando você fala de gestão, e aí você vem falando sobre os preceitos da gestão, você fala sobre lucro, quando você fala, gente, é importante a empresa ter lucro. E, às vezes, as pessoas nem querem admitir isso, mas é importante, se a empresa não tiver lucro, a empresa não vai sobreviver. Uma coisa que eu achei muito interessante é que você fala que o setor financeiro, ele serve para nortear. E é verdade, é o setor financeiro que norteia o comercial, que você tem que vender, porque esse é o nosso dia a dia, né? E outra coisa que, para mim, foi fantástica é sobre a gente ser gestor da gente. Porque a gente se preocupa tanto em gerir o outro, em gerir um negócio. E para que a gente faça isso com maestria, com cuidado, com responsabilidade, errando e acertando, a gente precisa ser gestor da gente. Para mim, essa foi a grande sacada do seu curso. Que quando eu me sentei, eu digo, gente, será que eu consigo ser gestora de mim, gestora do meu negócio, gestora do meu tempo, gestora da minha condição? Então, eu saí de lá e digo, sabe, quando você sai assim, que foi diferente. Então, quando você entende sobre a sua agenda, quando você entende dos seus limites, quando você fala sobre ser gestor e sobre qualidade de vida, tem coisa mais gigante do que isso? Porque a ideia que a gente tem é dos gestores muito carregados, muito sobrecarregados, muito sugados. E a gente pode ser gestor, e a gente pode acertar, e a gente pode seguir o nosso caminho com mais retidão, com mais segurança, com mais acertos. Erros vão ter sempre, mas com mais liberdade para isso, liberdade para aprender, liberdade para poder sair do dia a dia e fazer um curso, porque, às vezes, a gente deixa de fazer isso porque a gente está tão atrelado a uma operação, ao dia a dia, que a gente deixa de fazer um curso para aprender, para enxergar outros horizontes. Então, para mim, foi de grande valia. Esse ponto me marcou, e tanto que quando eu falo do FGG, é a coisa que eu mais falo. Gente, todo mundo precisa fazer por vários aspectos, né? Quem está começando um negócio, quem não tem aquela experiência. Eu não sou empresária, né? Mas eu sou gestora. E, às vezes, as pessoas lá dentro do hotel falam, meu Deus, você é muito preocupada. É porque a gente acaba tendo esse olhar. O olhar do empreendedor, o olhar do empresário, o olhar do gestor. Então, para quem está começando, é muito norteador, porque desmistifica muita ideia, desmistifica muita e norteia. Faz você tomar decisões assertivas. Até porque ser empresário é uma responsabilidade muito grande. Eu falo muito que não é só ter o sonho. É você ter o sonho, olhar para os números e ver se aquele seu sonho ele é viável e lucrativo. E quando eu falo sobre lucro, é porque a empresa, a raiz dela, a base dela é dar lucro. Porque não tem por que uma empresa existir se não for para dar lucro. Só para se sustentar é complicado, né? Se autossustentar aquilo. E, às vezes, até nem consegue no final do mês se você não tiver isso equilibrado. É com o lucro que você vai abrir novos negócios, que você vai gerar mais empregos. Ou seja, o lucro ele vai fazer com que você faça o negócio crescer. E isso é fundamental. E você falando sobre rotina, me veio aqui à mente. Como é que você consegue organizar no seu dia a dia esse lado profissional, que é ser gerente da maior rede de hotelaria do Piauí, lá do Grupo Arrei, e também a sua vida pessoal?
Como é que é essa rotina do dia a dia? Então, a rotina do dia a dia é a hotelaria, gente, a hotelaria 24 horas, No ar. 365 dias. Então, é muito desafiador, porque o gestor comprometido, ele precisa, de fato, estar ligado 24 horas, mas ligado se acontecer alguma coisa. Porque a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente quer fazer outras coisas. Então, eu acho que eu insisto na questão, como é que eu consigo fazer? Eu desenvolvendo pessoas. Eu preciso desenvolver pessoas para quando dá o meu horário de findar o meu expediente, eu saia do meu trabalho tendo a segurança que as próximas horas o hotel vai rodar bem. Porque eu preciso viver, a gente precisa viver. E a hotelaria ela é muito desafiante nesse aspecto. Então, para eu fazer qualquer outra coisa que uma mulher da minha idade faz, cuida da casa, vê os amigos, vê a família, vai para o médico, se cuida, enfim, desopila, desestressa, não faz nada, porque não fazer nada, o momento de você estar desopilando de alguma coisa é importante para a sua produção, é super importante. Você tem um minutinho para você. E quando você vai fazer nada, ou você vai ler um livro, ou você vai ver um filme, ou você vai numa peça, ou você vai num barzinho com amigos. Então, o ponto de partida disso é gente. Eu preciso ter pessoas para que a minha vida aconteça depois dali, mas sempre estando atenta caso aconteça alguma coisa, porque 1h da manhã tem cliente dormindo, meia-noite tem cliente dormindo. Gente, não tem uma hora que a gente não tenha cliente, graças a Deus, né? Eu estava aqui pensando, nem o dia santo não pode parar. Não. Realmente funciona 365 dias no ano, 24 horas por dia. 24 horas. É muita responsabilidade, né? Muita. Porque se tem uma chuva forte, cai energia, é um problema. Aí, cara, eu até costumo dizer, todas as vezes que eu estou na minha casa, numa chuva que todo mundo gosta de curtir uma chuva. Eu sempre estou, meu Deus, será que essa chuva? Porque a gente fica nisso, né? Não tem como, é o senso da responsabilidade. É o senso de dono. Eu é o acredito senso de que dono. você se apaixona pela marca. E eu ali sou você apaixonada. defende a marca. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, porque eu amo o que eu faço. Então, quando essa entrega, ela é muito como consequência. Primeiro, a minha coisa que eu mais penso, eu digo, gente, eu estou aprendendo, como é bom. Não tem um dia que eu não entre naquele hotel que eu digo, hoje eu vou aprender. O que é que eu vou aprender hoje? Então, isso é muito gostoso, é uma troca gostosa, que precisa ter limites, que precisa ter regras, para que você até tenha a força de prosseguir. Porque gerenciar o Arregra um hotel daquela dimensão... E com a exigência do seu Manuel. Com a exigência, né, com o olhar dele e de toda a direção, que é muito atenta. A gente tem reuniões, isso é uma coisa importante, todo gestor precisa se reunir. Todo gestor, eu com a minha equipe, toda semana eu reúno a minha equipe. Eu mostro números, eu mostro os desafios, eu mostro estratégias. Então, se reunir com a equipe, isso é uma coisa importante que a gente precisa fazer. E você sempre está pensando ali também nas ações, né? Porque tem Dia das Mães, Dia da Sim. Mulher. Teve agora um café da manhã do Dia da Mulher, foi que muito foi bem bacana, prestigiado. né? Teve sorteio, música ao vivo. Nós estamos aí já chegando em maio. Certamente vai ter algo. Você já planejou algo? Já pode contar? Já planejei. Inclusive, Karine foi uma mãe do ano passado. Sim. Uma mãe maravilhosa que a gente convidou. A gente sempre faz. Na hotelaria, o Gran, ele é um hotel que a gente nunca pensa, né? A gente nunca tem essa ideia de que vai ser só um hotel que hospeda. Nós somos o hotel dos festivais, somos o hotel do apoio. Quantas peças de teatro a gente não está lá e as pessoas estão buscando a gente. E claro que essas datas, Dia das Mães é uma data maravilhosa. Você sabe, Karine, que eu vou trabalhar e a minha mãe vai para o hotel para ficar comigo. Eu me divirto, eu vejo tanto amor. Então, aí tem o negócio acontecendo, tem a coisa gostosa acontecendo e tem um café da manhã bombando. Aí vamos ver, venda, gente, é um mês maravilhoso. E é um preço super acessível. Um preço acessível e é uma opção excelente. Aí a gente coloca café da manhã, coloca almoço, coloca promoção de hospedagem. Você vê que aí a gente já consegue movimentar o hotel com uma só data. Aí vem Dia dos Namorados, enfim. Tudo isso aí a gente aproveita. E outra coisa também que eu observo bastante lá é que vocês recebem muitas pessoas que são artistas, né? Sim. Quando tem show na cidade, sim. quando tem teatro, como você disse. Fala um pouco como é que funciona isso aí também. Essa parte eu adoro, né? Antes de fazer turismo, eu fazia jornalismo. E aí eu acho o máximo, eu sempre gostei de falar. Quem gosta de falar, gosta de ler.
E aí os artistas começam a chegar no hotel e eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim eu vou transformando. Acaba que os artistas chegam para a gente. Gente, eu já tive o prazer de conversar com Suzana Vieira, Ney Matogrosso. Agora o meu cliente habituê do café da manhã é Túlio, maravilha, um querido. Vou mandar esse link aí para ele assistir. Então, são os artistas, é o hotel dos artistas, e que a gente faz isso de uma forma muito gostosa. Então, você imagina que uma pessoa conhecida nacionalmente vai ficar no Gran e vai falar que o hotel... Um cliente real ainda fala que o hotel é um hotel bacana, um hotel legal. Então, isso é também sobre nós apoiarmos. Quando a gente fala de hotelaria, a gente fala de turismo. Então, é como se nós aproveitássemos essa oportunidade de estarmos no hotel e de desenvolver tudo isso, cultura, arte. É por isso que a gente busca apoiar tudo. Peças de teatro, quantas peças de teatro, quantos artistas já tiveram com a gente e falam... Tem gente que vem para Teresina e já fala para o produtor, olha, eu quero ficar lá no Arrei. Isso é maravilhoso, né? Isso realmente é muito bom. É um olhar muito diferenciado, porque se a pessoa escolhe ficar lá, é porque realmente ela percebe uma diferença. E além dessa hospedagem, como a gente falou no início, tem aqueles salões para alugar. Vocês comportam quantas pessoas ali, Virgínia, em eventos? Aquele centro de eventos, o nosso centro de eventos, ele é composto por 5 salas e ele tem a capacidade para até 1.200 pessoas simultaneamente. Então, ele, dentro de Teresina, é bacana como hotel. O hotel é para turistas. E o centro de eventos, na sua grande maioria, são eventos de Teresina. São eventos da cidade. Então, é a forma que o hotel tem de atender a sociedade de Teresina. Porque são eventos corporativos, são eventos sociais. A gente tem feito muito evento social no nosso restaurante Barcelona. Casamentos, batizados. Então, é uma forma da gente ter na cidade, da gente ter essa visibilidade. E fomenta muito. Eu costumo dizer que o eventos é a cereja do bolo, porque quando a gente tem um evento grande, a gente consegue movimentar o hotel numa semana, dá uma projeção incrível. Então, é uma coisa que a gente está sempre pincelando, a gente está sempre falando nas nossas redes sociais sobre o nosso centro de eventos. E também tem uma parte lá, que eu acho que foi dentro do que nós conversamos, nós até esquecemos de falar, e eu lembrei, que é onde fica uma exposição também da parte de vendas de empreendimentos. Da vendas de empreendimento. A gente tem um empreendimento que é o Sofia, né? Ele fica um lounge ali na frente, e aí é bacana porque aquele lounge ele serve para muita coisa, ele tem muita utilidade. A venda, né? Que o Sofia Rivera é um empreendimento maravilhoso. São empreendimentos no litoral, na Praia das Tartarugas. Vem muita coisa boa por aí, vale super a pena. Então, o bacana é que a gente consegue ali dentro ser vitrine dos nossos produtos. E dentro daquelas TVs, das mídias internas que você, quando está na recepção, as pessoas... A gente utiliza aquilo como uma forma de propagar a rede. A gente está sempre falando da rede. Porque eu acho que isso fortalece. Então, o cliente, quando eu entendo que ele é o perfil bacana, eu já ofereço Sofia Riviera, eu já ofereço, enfim. É uma infinidade de possibilidades de venda. E vocês estão com um novo empreendimento também agora em Barra Grande. É Barra Grande? O Barra Grande, a gente já... É o Boutique... É desse que você está falando? É, um que é bem bonito. Bem bonito, que inclusive você recebeu o convite. Eu ganhei uma diária lá e minha filha todo dia me pergunta, mamãe, minha filha, minha diária está lá, nós vamos. Pois vale a pena. Aí eu disse para ela que eu disse, eu vou com seu pai. Ela disse, não, a gente vai também. Eu disse, pois vamos. Não, no dia do sorteio lá do hotel, ela foi maravilhosa, porque ela foi me perguntar se a pessoa ganhar, a criança também vai, claro. Ela perguntou. A Maria Eduarda, ela é super... Ela não esqueceu, ela está esperando esse dia. Eu sou fã de Duda. Então, esse hotel é maravilhoso. Eu fui conhecer esse hotel, que é importante a gente conhecer para a gente falar, né? Esse hotel, Hotel Boutique, é um hotel, eu costumo dizer, quando eu estive no Boutique, eu digo, gente, que interessante. Ele é exatamente do que a gente vê nas mídias de internet. Ele é lindo, ele é confortável, ele causa uma experiência. Ele é um hotel de experiência. Então, eu acho que Barra Grande precisava disso. E eu estive lá para visitar o hotel e eu fiquei impressionada com o turismo mesmo de Barra Grande. Então, eu vejo a qualidade do hóspede, do turista que frequenta Barra Grande. Então, ele precisava disso mesmo, sabe? Precisava desse app, que tem outros empreendimentos legais, mas o Arrei Boutique é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, viu? Não, de verdade. Só em olhar, a gente já se encanta. Quando você for lá, me avise, viu? Vou sim, quero ir o mais rápido possível, porque realmente
Minha filha, ela tem me cobrado bastante isso. E eu tenho que aproveitar esse momento, porque vai ser uma experiência. Maravilhoso. Você abre a sua sacada e você tem uma piscina. Uma piscina. Uma piscina. À É sua muito gostoso. disposição. A culinária... gente, eu não sou suspeita, não. É que eu sempre que eu vou a um hotel, qualquer hotel, seja do grupo, ou seja qualquer hotel, a gente sempre tem esse olhar que é diferente. Um olhar mais crítico, mais né? crítico, um olhar mais... Então, você vivencia a experiência sempre de uma forma diferente. Então, quando eu entrei lá, eu me despiz da... Eu fiquei eu me tirei a condição de ser do grupo e me vesti mesmo de turista. Como se fosse uma cliente uma oculta. cliente oculta. Eu quero ser turista, de vivenciar, e eu saí de lá maravilhada. Eu já ia te perguntar se você já se hospedou no hotel como uma cliente. No Gran? Uhum. Claro. E sempre digo que as pessoas, todas que trabalham comigo, de vez em quando, elas precisam se hospedar. Porque como é que eu vou exigir de uma camareira uma qualidade de serviço se ela não entende do serviço que ela está usufruindo? E todas as vezes que eu me hospedo no Gran, que eu me hospedo no Arrê Gran Hotel, eu sempre, no final da hospedagem, tem uma coisinha, gente, tem isso aqui que a gente tem que fazer, tem isso aqui, porque é um olhar que é necessário. A gente tem que entender o que a gente está oferecendo. Então, é uma coisa que eu costumo fazer e dá super certo. É sempre positiva a experiência. Hoje vocês têm quantos quartos? 177 apartamentos. São 177 apartamentos com uma particularidade. O Arrê Gran Hotel é o hotel com o maior número de suítes. No Nordeste, são 21 suítes. Não tem esse número. Os hotéis têm 2, 5 suítes, nós temos 21 suítes, no quinto andar, novas suítes aí. E é um hotel que não para, se reinventa o tempo todo. Agora mesmo a gente vai começar com mais reforma. Por quê? Porque, Karine, o mercado exige. Para a gente dar melhores números, a gente tem que dar uma estrutura maior para os nossos clientes. Então, a gente está em constante movimento. Isso faz parte mesmo. E tem um andar lá que ele é mais diferenciado. Tem um andar que é mais diferenciado, que tem uma sala, espaço Sense, que tem uma sala de eventos, que tem a academia, que particularmente a gente utiliza a nossa academia como um grande chamativo, como um grande para os hóspedes. Então, acredite, tem gente que se hospeda na gente pelo ponto da academia. Isso é importante. Olha como é importante a gente entender as nossas ferramentas de trabalho, a gente entender o que a gente tem de bacana para a gente mostrar para o hóspede. A academia é um ponto. E o primeiro andar, eu até digo que é o andar das estrelas. A gente já teve gravação de filme, grandes estrelas mesmo, grandes artistas com a gente. E uma particularidade da gente ter tido a cena do Babassu Love com o Whindersson, que foi gravada lá com a gente, né? Então, são muitas particularidades que a gente tem acontecendo aí nesse andar. Você também tem no hotel esse espaço para noivas, por exemplo, a pessoa vai casar e ela quer fazer a lua de mel lá no seu hotel. Como é que isso funciona? Temos os pacotes românticos que a gente faz sempre essa adaptação para as noivas. A noiva, ela quer se preparar no hotel, ela quer usufruir de todo aquele serviço. É um dia especial, né? Então, a gente tem sim, claro que a gente tem. E aí, claro, prepara o apartamento para a lua de mel. A gente tem muito isso, pacotes românticos para a lua de mel, para as noites especiais. Esses pacotes românticos, inclusive, a gente utiliza muito no Dia dos Namorados. É uma coisa bem, bem legal. Além do jantar, a gente utiliza pacotes românticos. Então, para as noivas, a gente tem esse nicho que é importante a gente ter, né? Virgínia, eu estava aqui lembrando que eu faço a parte de... Eu falo como se fosse uma espécie de conselho de uma empresa que ela tem um segmento parecido com o seu. E eu lembrei aqui de algumas dores que eles sempre trazem para mim. Eles também trabalham 24 horas, todos os dias da semana. E eles falam que tem muito problema, às vezes, com os furos. Por exemplo, lá o restaurante funciona 24 horas. O seu restaurante lá do hotel, ele também funciona 24 horas ou ele tem um horário mais limitado? Você também tem esse problema, às vezes, da cozinheira faltar e você ter que se virar na hora. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acredito que as pessoas que atendem, que estão nos assistindo aqui, elas gostam de saber como é que você resolve isso. Olha, gente, olha, essa dor, claro que a gente tem, né? Acontece comigo lá na Festa Escova. Às vezes, uma manicure dá um furo porque o filho adoeceu, ou porque acordou tarde, ou porque furou o pneu da moto, ou porque o carro deu um problema. Eles te avisam sobre os furos? Aí, na hora lá, em cima da hora, a gente tem um grupo, equipe, aí elas avisam
E realmente são situações que fogem do controle. E que para isso não tem o processo. Para isso a gente não consegue ter um processo alinhado para isso, para um furo. É difícil a gente... Tu acredita que, você consegue que hoje em dia, o que é que eu faço? Hoje em dia a gente tem já uma escala por conta que eu já vi que isso, se a gente não tiver, pode ter um problema. Então a gente tem sempre deixando alguém ali... De stand-by. De stand-by, como se fosse uma espécie de freelancer. Uhum. Mas dentro do nosso segmento, isso a gente consegue fazer. Eu não sei no teu segmento, na tua rotina do dia a dia, como é que isso funciona. Na nossa é mais difícil. O restaurante, ele é aberto até às 22 Porque horas. Porque comida é assim, né? Tem que ter um cardápio que eles são treinados. Eles são treinados. Então, o nosso funciona até 22 horas. Então, para o dia a dia, já aconteceu, sim, de eu ter... Eu não vou nem falar do restaurante, sim, mas já aconteceu de eu ter um mega evento, imagine aí, comida para 500 pessoas e eu ter um furo de equipe. Aí você vai dizer, eu não consigo, entenda, o furo, aí vem, vamos usar a expressão furo, vem 9 horas, vem 8 da manhã. 8 da manhã eu sou avisada que a pessoa não vem para uma comida que eu preciso entregar meio-dia. Então, a equipe que está lá, aí eu conto com uma equipe, de fato, muito engajada. Muito eficiente, Muito né? eficiente e, sobretudo, eu lhe afirmo, muito comprometida. Eu acho que o comprometimento faz a diferença no dia a dia de qualquer empresa, de qualquer negócio. A minha equipe é muito comprometida. Então, eu acabo tendo esse tipo de situação. Quem está acaba suprindo, porque nem sempre, às vezes, a gente tem esse tempo hábil de encontrar... Acontece comigo também. Quando você não consegue, elas se viram ali como dá. Isso é muito bom, contar com um time engajado. A gente só precisa ter cuidado para não respingar esse furo no serviço. No serviço, no atendimento, né? Porque a gente sabe que os bastidores é difícil. Os bastidores de qualquer negócio, de uma operação, de salão, enfim, qualquer bastidor, ele não é fácil. Mas o front, ele precisa... O produto precisa chegar no cliente sem que exista nenhum resquício negativo sobre isso. A equipe está lá dando duro e vai dar certo, porque a gente tem muita gente engajada, mas o cliente não pode ser penalizado por qualquer problema desse, né? Algumas vezes a gente pode até... Por exemplo, quando acontece comigo, em algumas situações eu digo para o cliente, olha, hoje vai demorar um pouquinho mais porque a gente teve um probleminha, uma funcionária, uma parceira teve um problema e a gente está com a equipe reduzida. E o cliente termina, às vezes, tendo empatia quando eu trago essa informação. Um cliente antigo, habitué... Isso, e também um cliente novo, ele entende. Mas o que eu quero te dizer é que isso não compromete o serviço que ele vai receber. Sim, talvez sim. O tempo de demora, igual uma comida. Imagina que eu estou no meu quarto, peço uma comida e geralmente eu já sei que essa comida ela chega ali em 20 minutos. Aí, de repente, vai para 40. É importante avisar para o cliente, olha, hoje nosso cardápio vai demorar um pouquinho mais, porque nós tivemos um problema na equipe, tivemos um problema com a funcionária. Então, ao invés dos 20 minutos que demora, vai demorar uns 40. Eu acredito que essa comunicação ela é importante se for ter um aumento muito grande de tempo de espera. Sim. Você acredita nisso também? Acredito numa coisa que vem antes disso. As pessoas que trabalham, qualquer pessoa dentro de uma organização, qualquer pessoa tem que estar preparada para tudo. Porque você imagina que acontece isso à noite. À noite eu não estou dentro do hotel para justificar ou para falar com aquele jeitinho para o cliente. Então, qualquer pessoa da minha equipe precisa ter essa habilidade. Exatamente. Então, é por isso que essa habilidade, eu trato ela de forma geral. O garçom precisa ter a habilidade de um atendimento, a habilidade da venda, ou a perspicácia de entender uma situação dessa. Porque, senão, ele vai ser apenas um tirador de pedido, ele vai levar o pedido atrasado e ele vai chatear o meu cliente. Meu cliente vai ficar chateado. Então, esse trabalho é o trabalho que eu faço. Preparar o garçom para os furos. Eu preparo o garçom para os furos, eu preparo a recepção para os furos, eu preparo o setor de eventos para os furos, porque essa habilidade, aí, nesse caso, é improviso. Nesse caso, o improviso vem de um trabalho que a gente faz para que ele consiga sanar situações. Porque se eu tenho um garçom habilidoso para um prato que demora, em média, 30 minutos e demorou 1 hora, se ele tiver essa habilidade de trato com o cliente, aí eu não tenho problema. Isso é muito importante, isso é treinamento, constância, mostrar para o cliente que você se preocupa com ele. E isso é fundamental e eu acredito que é o que faz a diferença na experiência do cliente.
Até porque toda empresa, ela vai surgir um gargalo e é onde nós vamos organizar esse gargalo. O problema é você ficar repetindo os mesmos erros. Os mesmos erros. Eu costumo dizer que os erros eles servem para nos nortear. Eu, dentro da minha gestão, todo cliente que me chama, às vezes me chama e fala, eu gostaria de falar um problema. Eu digo, por favor, eu quero lhe agradecer por você estar me chamando, para você me dizer o problema que a gente tem. Porque são os erros, às vezes são erros que a gente que está lá na frente, a gente acha que nem acontece. E todos os erros. É erro de infraestrutura, é erro de processo, é erro de atendimento. Tá? Então, são várias situações. E a gente consegue acertar, a gente consegue enxergar melhor quando o próprio cliente chega até a gente e nos fala. Então, quando o cliente sai para me reclamar, eu pego na mão dele e digo, olha, muito obrigada mesmo. Eles são os grandes consultores da gente. E são eles que vão dizer, olha, o chuveiro elétrico não está funcionando, olha, o ar-condicionado está pingando. Por mais que a gente faça manutenção preventiva, acontece. Essa semana mesmo eu fui ajeitar o ar-condicionado do meu quarto, o cara foi lá, limpou, fez um serviço excelente, um ótimo profissional. E aí, o que é que acontece? Quando foi à noite que eu fui ligar o ar-condicionado, estava lá pingando. E não estava pingando porque ele fez o serviço mal feito. Deve ter sido um resquício de água, porque logo depois parou de pingar. Era como se tivesse ficado uma aguinha. Problema de manutenção, uma coisa simples, porque parou de pingar. Mas, ou seja, eu tinha feito a manutenção, tinha feito tudo direitinho. Então, acontecem essas situações no dia a dia. E é o cliente que vai nos dizer. É o cliente que vai nos dizer. O grande desafio é quando eu tenho aquele cliente que reclama de uma coisa e que chega até a mim. Então, o que é que eu penso? Esse cliente vai ser meu cliente. Esse cliente vai ser um cliente do Arregra Hotel. Eu não gosto daquela ideia da pessoa nem conversar com a empresa e já ir para a rede social. Não é legal. Falar da empresa. Não é legal. Porque tem pessoas que nem trazem um problema para a empresa, para o gestor. A gente nem fica sabendo. E não dá nem a oportunidade da pessoa ver o problema e solucionar. E pedir desculpa. E já vai para a rede social falar da empresa sem pensar no que aquela empresa está passando, sem ter essa empatia. Eu não gosto. Quando eu vejo alguém postando algo de algum lugar, eu já fico desconfiada dessa pessoa. Porque a vontade que eu tenho é dizer assim, você já conversou com essa pessoa da empresa? Porque toda empresa, Virgínia, ela está sujeita a algum tipo de problema. Até porque ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Então, todo empresário, ele se esforça muito para poder ter o seu produto ou serviço bem prestado. E quando não tem, é necessário que ele saiba. Agora, se você buscou o empresário, falou do problema e ele realmente não muda, ou seja, realmente você não é o cliente ideal para ele. Ele não valoriza aquele cliente. Ele não valoriza. A minha gestão ela é muito clara. Quando eu tenho um problema, algum problema que é um problema mais grave, eu mesmo faço questão de compartilhar essa situação. E sobre você ir em um estabelecimento, você precisa dar oportunidade para as pessoas. Sobretudo, para que a pessoa... Às vezes, eu quero saber, primeiro, para pedir desculpa. Porque, às vezes, a desculpa ela não vai tirar aquela experiência negativa do cliente, mas ele vai ter certeza de que ele está sendo escutado. Isso é importante, o cliente se sentir escutado. Você sabe o que é um grande desafio na minha gestão? É aquele cliente que teve um problema no hotel, porque tem, gente, tem... Mas é trazer aquele cliente para mim. Então, todas as vezes que eu tenho um problema com o cliente, um problema de infraestrutura, um problema de atendimento, que esse é mais raro, porque eu trabalho minha equipe de forma muito... Vamos acolher, vamos tratar bem, porque tratar bem tira a gente de qualquer problema. Sim. Tratar bem tira a gente de qualquer problema. Então, eu estou sempre atenta. E o cliente eu preciso pedir desculpa, eu preciso cuidar desse cliente. E, às vezes, eu consigo reverter esse cliente. Um cliente que sairia do hotel e que nunca mais voltaria e que ainda faria uma informação negativa, porque conta muito, você falar ruim conta muito, mais do que você elogiar. Você já prestou atenção nisso? Um cliente que é insatisfeito, ele fala para 15 pessoas. Detona. E um cliente insatisfeito fala para 13. Então, eu fico muito atenta ao cliente que sai insatisfeito, o cliente insatisfeito. Mas existe também, Virgínia, aquele cliente bad fit, que você dá tudo e mesmo assim ele reclama. Esse cliente também... Ele precisa ser observado. Ele precisa ser... E tem. Eu observo todos. Por exemplo, lá na Festa Escova, nós recebemos uma média de 1.200 pessoas mês. Se dessas 1.200 eu tenho uma ou duas reclamações, que é o que acontece, é muito pequena. Mas mesmo assim, eu faço questão de entender o que houve. Eu chamo, eu analiso, eu vejo onde a empresa errou.
onde a parceira errou, onde o cliente também E às vezes nem teve tem sua erro. falha. Às vezes esse cliente nem tem erro. É porque ele já vai com esse espírito. Porque o seu empreendimento, ele oferece aquele serviço. Ele não pode chegar lá oferecendo luzes na Festa Escova, não é isso? Não oferece. Ele não oferece, ele não pode reclamar que lá não oferece, porque não oferece. Então, isso é importante. O hotel, o Gran Hotel Arrê, ele oferece um tipo de serviço. Às vezes o cliente chega lá, ele não oferece aquilo, ou ele oferece de um outro jeito. Tem essa questão. Então, às vezes o cliente... É complicado a gente lidar com isso. É preciso que a gente esteja atento. A ouvir e analisar caso a caso. Analisar caso a caso. Eu gosto muito de ouvir e analisar caso a caso. Eu adoro. Mas, então, nós falamos bastante de gestão, falamos bastante da Virgínia enquanto gestora profissional. E eu quero conhecer agora, nessa nossa reta final aí, quem é a Vivi? Vivi Nos bastidores. Bacelar. Quem é? Quem é essa pessoa? Quem é? Que ninguém vê, que não está muitas vezes ali na visibilidade. Na visibilidade. Na verdade, eu sou uma só. Virgínia Bacelar, Virgínia gestora, a Virgínia turismóloga, a Virgínia amiga. Eu sou uma pessoa eu sou feliz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. E feliz com a vida, feliz com os desafios da vida. E quando eu falo de vida, de desafio, não é trabalho, é o desafio da vida. Eu tenho 50 anos de idade. Então, você imagina que ter 50 anos, você está na melhor fase. Eu sou uma mulher que sou diferente das demais. Às vezes, enquanto a gente luta pela aquela coisa de não assumir a idade, eu super assumo que eu tenho 50 anos, eu super feliz na minha condição de mulher, de ter 50 anos, eu vejo as pessoas falarem tanto de mulheres empoderadas e elas falam para mim, Vivi, você é empoderada. Eu nem sei se eu sou empoderada porque eu fui criada numa mesa redonda onde a minha mãe, com 8 anos, 7 anos, ela já mostrava para a gente sobre igualdade. Então, eu fui criada dentro disso. E eu acho que a maior característica minha é ser autêntica. Você vê que você é minha cliente, com você eu vou sorrir, com você eu vou falar alguma coisa. Eu não consigo. Para mim, as pessoas pertencem a um globo só. Então, no âmbito do trabalho, no âmbito pessoal, sou uma pessoa feliz, eu adoro música, eu adoro amigos, sou uma pessoa que muito lúcida diante da vida, muito lúcida diante dos fatos, diante da nossa finitude, sou uma pessoa atenta, sou uma pessoa que gosto de ler e que trago para a minha vida profissional todas as coisas que eu acredito na minha vida pessoal, sobre ser ética, sobre ser honesta, sobre ser justa. E isso é um trilho que a gente percorre. E a gente não querer agradar as pessoas. Viva sem querer agradar as pessoas. Vivi Bacelar, vive de forma autêntica. Preciso primeiro me agradar. Né? Eu preciso primeiro me agradar. Eu sou alegre, eu chego no hotel, no trabalho, eu dou beijo nas pessoas, eu brinco. E nos meus amigos, quando vem, não, chama Vivi, vamos... Eu gosto de alegria, eu gosto de axé, eu sou sorridente, eu gosto da vida, porque a vida passa muito rápido. Karine, a vida passa muito rápido. Você tem que entender o que é importante na sua vida. Então, se fosse para me definir quem é Vivi Bacelar, uma pessoa feliz, um ser humano extremamente feliz. Isso é muito bom. Quando você se conhece, quando você se ama, quando você olha para você e você se encontrou. Isso faz com que você realmente acorde e veja a vida com outros olhos. E tem muitas pessoas que não entendem. Elas terminam achando assim, nossa... Será se essa pessoa é assim mesmo? E eu também sou muito assim, eu sou muito positiva. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa que eu olhava para um problema e por mais que eu ficasse triste, eu mudava a minha mentalidade sem mesmo entender. Porque eu nunca nem tinha feito nenhum tipo de treinamento. E era um treino que eu ia fazendo ali de forma orgânica e muito amadora. Tão interessante, quando você chega mesmo lá no hotel, você vem com aquela alegria. Então, por mais que a gente esteja ali com a energia baixa, a sua energia, ela contagia. Isso faz toda a diferença. E quantos dias da vida da gente a gente não está triste? Porque a vida é difícil, gente. A gente tem perdas, a gente enfrenta doenças, a gente enfrenta as pessoas passando pela cabeça. A vida é cheia disso. Tem uma escritora que eu digo todo dia para as pessoas, ela chama Marta Medeiros. Uma crônica dela fala sobre finitude. Então, se todos nós, seres humanos, todos nós, todos os dias, ou alguma vez na semana, nós lembrarmos da nossa finitude, toda a vida é suavizada. Os problemas são suavizados, porque é o que é real, é a nossa finitude. O tempo passa rápido. Então, a gente tem que entender a vida desse contexto. O que é que a gente está fazendo aqui? Qual a sua missão? Eu sei qual é a minha missão. É importante a gente não passar pela vida sendo só mais um.
A gente sendo uma pessoa que colabora e que deixa um legado. Porque a gente está aqui para isso, gente. É o que eu penso. Eu digo muito, eu falo muito que eu sempre quero ser uma pessoa que facilita a vida do próximo. Facilitador. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. E é isso, ver a vida de forma mais leve. Que missão linda! Isso é uma missão. É uma missão. E pode parecer árdua, mas não é. Quando a gente é feliz na nossa condição humana, isso fica mais fácil. Nós somos pontes. Somos pontes. Não somos muros, né? O muro é que cria barreira, nós somos ponte. Então, eu acredito. Eu sempre estou fazendo isso. Você percebe, sempre minhas clientes. Ontem mesmo, uma cliente minha mandou uma mensagem: me passa o telefone da gerente do Arrei. E aí, na mesma hora, eu mandei para ela o telefone. Por quê? Porque sempre a gente tem que estar fazendo essa conexão. E isso é que é viver, é você facilitar a vida do outro. Quantas vidas, Karine, perceba, quantas vidas você não já transformou? Quantas vidas, quantas conexões bem feitas você já transformou em grandes conquistas, né? Quando você vem com o que você tem, com a sua entrega. Sempre que é importante você ter a ciência disso, né? Do que foi libertador para mim, do que me engrandeceu enquanto profissional, do que engrandeceu o outro. Isso é maravilhoso. Tem coisa que pode contribuir mais com a tua felicidade do que isso. Aí vem para a Karine mulher, para a Karine mãe. É maravilhoso. Parabéns. Obrigada. É igual você aqui. Quantas pessoas vão assistir e vão se conectar com a tua história? Quantas pessoas vão ser mudadas porque te ouviram? Por isso, Virgínia, jamais se cale. Jamais. Que você possa continuar sendo aí um canal de bênção. Que cada vez mais você se torne essa profissional competente, de excelência, essa profissional responsável. Porque estar à frente de um negócio desse é muita responsabilidade. Então, realmente, se você está lá, é porque você conquistou esse espaço. Foi um espaço conquistado com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu sou muito grata por você ter vindo aqui no Vem Cá Podcast. Fiquei muito feliz com a sua presença. Tenho certeza absoluta que você faz parte da minha história, faz parte da minha vida, porque estamos aqui hoje e futuramente, quando estivermos lá com nossos 80 anos, vamos rever isso aqui, vamos celebrar todas as nossas conquistas. Quero te desejar aí tudo de melhor e te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui investir o seu tempo. Porque você está me dando, para mim e para as pessoas que estão assistindo, algo que é muito precioso, que é o seu tempo. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço falar de... Sempre que eu encontro com Karine, sempre eu falo coisas que saem do meu coração, né? Eu acho ela grande no sentido do trabalho, no sentido da entrega, no sentido da segurança, no sentido da simplicidade da entrega de Karine. É uma das coisas que eu sou fã nesse aspecto, porque a gente lida, às vezes, com egos, né? E você, assim, maravilhosa, de fato. Então, eu fico feliz de poder estar aqui, de falar para vocês de um pouquinho que eu sei, mas eu sempre digo, eu não sou melhor em nada, Karine, mas eu entrego o meu melhor em tudo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou lá e entrego o meu melhor. Esse é o que eu acho. E que sejamos felizes, e obrigada, para mim é uma honra estar aqui, de ser convidada, de ter sido lembrada para estar aqui e desejar sucesso, dizer que a gente siga com parcerias. O que você precisar, o Arrei Grand Hotel está sempre lá, de braços abertos, te esperando, e que Deus te abençoe sempre. E abençoe a todos vocês. E vamos conhecer o Arrei, que é um hotel massa. E procure a Virgínia. E me procurem. Muito obrigada, Virgínia. Maravilha. Terminamos mais um Vem Cá Podcast. Foi sensacional. Então, aproveita aí o teu restante de domingo e um grande beijo e até o próximo episódio.